é possível ser cristã e feminista? E você vai perceber uma coisa importante. As próprias autoras feministas dizem que é uma aberração ser cristã e feminista, para você ter uma ideia como a coisa é séria. E muitos jovens vão nessa onda sem ter lido nada sobre o assunto e sem conhecer a base. Eu vou usar o termo feministas ao longo da palestra, porque existem vários grupos feministas com abordagens diferentes, tá? Então não é correto falar o feminismo, na verdade é os feminismos, mas a base é a mesma. E eu confesso para vocês, eu selecionei talvez 0,5% do que existe sobre o assunto, porque é muito vasto. Se você for estudar sobre o feminismo a fundo, e nós não vamos poder fazer isso aqui, não tem como, né? Seria aí uns 7 a 10 dias, de 1 hora pelo menos, para estudar só sobre o feminismo. Porque ele tem algumas autoras e autores defendem que o feminismo tem 3 fases históricas, mas tem outros que defendem que ele tem 5, né? Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta onda. Então, para você abordar o feminismo a fundo, você tem que abordá-lo tanto historicamente e daí teologicamente. Por que historicamente? Para você entender a origem, a raiz dos movimentos feministas, é uma abordagem histórica longa. E a abordagem teológica também é longa, porque o número de doutrinas bíblicas que são atacadas pela filosofia e pelas bases feministas também é muito grande. Então, o que eu fiz nessa palestra? Eu selecionei 3 autoras feministas apenas, das mais conhecidas, as afirmações delas e o que a Bíblia diz sobre as afirmações delas. E aí você, com sabedoria, com a orientação de Deus, vai ver se elas ou a Bíblia tem mais coerência naquilo que falam. Nós poderíamos reformular esse título. Poderíamos também, mas como é um título grande, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: é possível ser feminista sem fazer uma revisão radical das Escrituras e sem negar ou alterar doutrinas essenciais? Esta é a pergunta principal que você tem que ter na mente. Você que é mulher, você que é jovem, ou homem também, mas especialmente a mulher, você tem que ter isso em mente. É possível ser feminista sem alterar radicalmente a Bíblia e sem negar doutrinas essenciais ao cristianismo, ao protestantismo? Essa é a pergunta que você tem que fazer, e com essa pergunta em mente, aí você vai ler uma obra ou mais obras feministas para você responder a esta pergunta, para você mesmo, para você mesma. Antes de tudo, tenho em mente isso aqui, ó, nós respeitamos, nós como cristãos, e inclusive eu nessa palestra aqui, as denúncias e as experiências das autoras feministas com o sexismo, né, que é o preconceito contra o sexo feminino. Tem denúncias que são obviamente corretas e verdadeiras. Então nós respeitamos isso, tá? Mas o que nos interessa aqui são os argumentos feministas e sua relação com a Bíblia. E por quê? Porque a vida cristã deve ser fundamentada solidamente nas Escrituras. Então nós respeitamos os relatos de sexismo, né? Mas como a nossa base de avaliação de uma ideologia não são relatos emocionais que causam tristeza, comoção ou revolta, como a nossa base é a Bíblia, então nós não ignoramos os sentimentos da pessoa, mas precisamos avaliar o que as pessoas com esses sentimentos têm dito sobre as Escrituras e o cristianismo. E só para você analisar estas coisas, não é? Acumular tristeza, comoção, revolta e mais a vitimização, que é fazer-se de vítima, ou mesmo sendo vítima, continuar mantendo-se vítima, isso de acordo com a psiquiatria e de acordo com a psicologia, especialmente a psicologia positiva, isso faz mal à saúde. Então, esse é um movimento que faz mal à saúde emocional, tá? Porque se baseia nessas premissas. Numa delas, a vitimização.
Por isso, não confunda nessa palestra de hoje objetividade com insensibilidade. Jamais eu estarei sendo insensível, né? Nós reconhecemos que existem situações em que as autoras feministas têm mesmo de reclamar. Mas nós precisamos abordar, nós não podemos pensar que o fim justifica os meios, né? Nós temos que abordar as conclusões lógicas, né, dessas afirmações, mesmo que as pessoas tenham vivenciado coisas ruins no passado e até no presente, tá? Os temas teológicos que nós vamos avaliar aqui são 3, são rápidos, né? Não foram escolhidos a priori ou de qualquer jeito, mas esses temas aqui são só alguns dos que brotam, amigos e amigas, naturalmente da leitura das obras feministas, tá? Então, se você ler algumas obras, esses temas brotam naturalmente da leitura. Então, não foi assim, o Leandro escolheu isso, por aquilo, por ele quis. Não, você lê e isso brota da literatura delas. O fundamento da teoria, um dos principais fundamentos da teoria feminista é a teoria do patriarcado. Essa teoria, ela desafia tanto a Bíblia como as doutrinas fundamentais. E o que é essa teoria? Os feminismos desafiam a palavra de Deus na sua própria origem, descrevendo a própria Bíblia como um produto e um instrumento do patriarcado. Então, o que elas dizem sobre o livro que Jesus e os apóstolos, e você, inclusive, pelo menos eu creio, né, você que é cristão, o que elas dizem sobre o livro que você diz ser inspirado por Deus, como Paulo diz, né? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, que ali na palavra é ser humano, a fim de que o ser humano seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Elas dizem, não, isso é um produto do patriarcado. Então, o patriarcado criou este livro para dominar as mulheres e para oprimir as mulheres. Então, enquanto Jesus e Paulo dizem nesses textos aqui, e o apóstolo Pedro também, né, que as Escrituras são inspiradas por Deus, elas dizem que é fruto do patriarcado opressor da mulher. O conceito feminista de patriarcado, para você ter uma ideia, ele é tão absurdo que até as próprias feministas acusam esse argumento feminista, tá? Elas chamam na literatura que este ataque ao patriarcado, diríamos assim, né, é politicamente contraproducente para os ideais feministas, é baseado em suposições teóricas desleixadas, superambiciosas e perigosamente enganosas, bem como uma teoria incompleta. E aqui eu deixei para vocês umas referências, caso quem também queira alguém pegar o documento. Essas aqui são algumas autoras feministas que questionam essa teoria do patriarcado. Que elas dizem, né, que isso é uma teoria desleixada, ela não condiz com realidade. Primeiro nós vamos ver então a face anticristã dos feminismos e depois o que elas pensam sobre a Bíblia. Só isso que nós veremos hoje. Olha o que diz essa feminista aqui, Cat Elliott. O cristianismo é e sempre foi antitético à liberdade e à igualdade das mulheres, pois é o patriarcado manifesto, dominado por homens, criado pelos homens, para proteger e perpetuar seu poder. Então, o cristianismo não é criado por Jesus Cristo, um ser divino humano que quer salvar a humanidade. Ele é criado por homens e sempre o cristianismo foi contrário à liberdade das mulheres, o que é uma mentira histórica absurda, né? Foi com o surgimento do protestantismo que as mulheres começaram a ter papel de igualdade, né? Então, ela considera só o período medieval, né? Mas não considera nada do protestantismo, nada. Então, isso é o quê? Superficialidade, ou manipulação de informação, ou ignorância, uma das duas coisas. Bom, e para ela,
olha, pelo menos aqui ela é coerente, mais coerente do que mulher cristã que diz que é feminista. Muito mais coerente. Ela diz o seguinte: o termo feminista cristã é um oxímoro, é uma contradição gritante. Um exemplo de oxímoro: obscura claridade. Isso não existe. Ora, uma obscura claridade. É uma contradição gritante. Então ela fala assim: quem se diz feminista cristã, ela comete uma contradição gritante. Então as próprias autoras dizem isso. E aí você, que é uma cristã, se acha a tal, a não sei o quê, a mais importante, porque é feminista, grande coisa. Ela diz que você é uma contradição gritante. Então, antes de você formar uma opinião sobre um assunto, primeiro, baseie nas Escrituras a sua opinião, e segundo, vá até a fonte primária. Não fique aceitando coisa porque o teu colega disse, ou porque você achou bonitinho, ou porque o teu professor ensinou. Vá na fonte primária. E na fonte primária, você ir nas obras das pessoas que afirmam tais coisas. Então, para ela, não é o que eu estou dizendo agora, o que eu concordo com ela, mas a afirmação é dela. Né? É uma contradição gritante dizer que é feminista e cristão ao mesmo tempo. Vamos refutar essa afirmação de que o cristianismo é antitético aos direitos da mulher. Primeiro, um texto muito fácil de refutar essa bobagem é João capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Quem é que é o fundador do cristianismo? Jesus Cristo. Né? Se alguns cristãos, ou uma parte, deu bola fora com as mulheres, assim como as mulheres também dão bola fora em relação aos homens, não é? Hoje em dia tem homem que apanha de mulher também. Então, nós não podemos generalizar, dizer agora que todos os homens são opressores, todos os cristãos são opressores, ou todas as mulheres que batem homens são opressoras, né? Não pode dizer isso. A generalização é uma forma, eu tenho que usar esse termo, quando nós generalizamos algo, nós estamos sendo ignorantes. Eu não posso generalizar. É o que o ateísmo faz. Ele pega tudo aquilo de ruim que o catolicismo fez na idade medieval e diz que todos os cristãos são farinha do mesmo saco. Isso é burrice. Eu não tenho nada a ver com o que os caras fizeram na idade medieval, eu não faço o que eles fazem. Eu não cobro indulgência de ninguém. Eu não mando matar ninguém. Então, generalização, gente, é falta de cultura, para não dizer outra palavra que eu ia dizer agora. Primeiro, em João 4, Cristo conversa com uma mulher em público, algo totalmente mal visto na época. Não pela Bíblia, naquela cultura do Oriente Próximo, tá? A Bíblia retrata a cultura do Oriente Próximo e vai fazendo as suas correções contra essa cultura. É só você estudar a Bíblia e você vai ver isso. A Bíblia não apoia culturas ruins. A Bíblia retrata a maldade, o erro cultural e já corrige. Outra coisa, a mulher era samaritana e Jesus judeu, o que torna o diálogo ainda mais incomum porque eles não se batiam de forma alguma. Então, Cristo conversa em público com uma mulher que na cultura do Oriente Próximo era inferior. Cristo conversa com ela em público, faz o contrário de que todos os homens fanáticos faziam. Cristo conversa com uma samaritana. Um judeu conversar com um samaritano já era um sacrilégio. Imagine um judeu conversar com uma samaritana. Pior ainda. E segundo, Jesus discute com a mulher samaritana assuntos religiosos, algo que era reservado só aos homens na sinagoga. Então, nós temos que ter inteligência para separarmos as coisas. Haviam os preconceituosos na época, não só contra as mulheres, as crianças também eram desvalorizadas, até que quando as crianças se aproximaram de Cristo, os discípulos enxotavam elas, né? Mas assim, não atrapalhe o mestre. Criança e mulher naquela cultura do Oriente Próximo eram desvalorizados,
Mas Jesus não desvalorizava ninguém. E o cristianismo fundado por Jesus nunca ensinou a fazer isso. Pelo contrário, quando Jesus fala com uma mulher em público, com uma samaritana, e fala de assuntos religiosos que era só para homens na sinagoga, Cristo está mostrando para essa cultura o seguinte: o cristianismo é diferente daquilo que vocês ensinam sobre mulheres e sobre crianças. Simples assim, só você ler o texto. E esse texto de Efésios 5, 25, 28 e 29. É insustentável a afirmação daquela primeira autora feminista. É insustentável. Por quê? O que o cristianismo, na sua essência, ensina de como o homem deve tratar uma mulher? E vamos ser francos, se um homem cristão não trata a mulher dessa forma, ele não é homem coisa nenhuma. Ele é um covarde. Mas o homem cristão, o que diz o texto de Efésios 5, 25, 28 e 29? Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela. Olha aqui, ó, não é qualquer amor. O tipo de amor que um homem tem que ter por sua esposa é o amor sacrificial que Cristo teve pela igreja, que simbolicamente é sua esposa. Ou seja, assim como Cristo deu a vida pela igreja, um homem cristão é ensinado na Bíblia a dar a vida pela sua esposa, se necessário for. Tá? Então, isso é o que ensina o cristianismo. Qual filosofia antiga ou religiosa ensinou algo tão forte? Você tem que dar a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ou seja, o homem que não ama a sua esposa, ele não ama a si mesmo. É um louco. Né? Porque o cara que não ama a si mesmo, ele não bate da cabeça mesmo. Então, se você ama a si mesmo de verdade, você tem que amar a sua esposa como você mesmo. Isso é princípio cristão, gente. Isso não é ensinado no espiritismo, no budismo, no islamismo, nem muito menos no feminismo e no marxismo. Isso não é ensinado por eles. Isso é ensinado pelo cristianismo. Então, dizer que o cristianismo é contra a mulher, isso é uma loucura. Ou não leu a Bíblia, ou se leu com analfabetismo funcional, né? Que lê e não entende aquilo que lê. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. Olha que texto bonito, né? O marido também tem que cuidar da sua esposa como Cristo cuida da igreja. E Cristo cuida mal ou cuida bem da igreja? Cuida extremamente bem. Cada um de nós tem um anjo protetor e ele é o nosso sumo sacerdote garantindo o nosso perdão diário. Então, Cristo cuida de nós sempre, e Colossenses 1,17 e 18 diz que Ele é o mantenedor da nossa vida. Então, Cristo cuida-nos de todas as formas. E é esse o convite que o cristianismo faz, que os homens cuidem de suas mulheres de todas as formas. Aqui você já vai entender melhor o que diz Efésios 5:22, quando diz que a mulher precisa ser submissa ao seu marido. O que é submissão? É um respeito à função do marido de cabeça do lar, porque a mulher é o coração. Não adianta ter cabeça e não ter coração, e não adianta ter coração e não ter cabeça. Uma coisa é complementar a outra. Esta função foi dada por Deus ao homem pós-queda. Não porque o homem é melhor do que a mulher e superior, de maneira nenhuma, você vai ver isso depois na Bíblia. Mas pós-queda, Deus viu que a estrutura mental masculina, né, seria melhor para resolver certos conflitos, lidar com certas situações na vida diária, e a mulher teria que ser mais preservada. Isso acontece desde o início do mundo, né? As feministas reclamam, a mulher não tem direito algum. Nós queremos todos os direitos iguais. Mas pergunta se elas querem também o direito de ir para a guerra. Elas não querem. E nem deveriam querer, né? Porque é cultural, é moral, né? Que só quem vai para a guerra é o homem. Por isso que sempre morreram muito mais homens que mulheres, né? Esse é um dos motivos.
A mulher nunca vai para a guerra, nunca vai ser chamada para a guerra. A mulher vai ser respeitada e preservada. Então veja, a submissão da mulher ao marido é um respeito com base nisso aqui, ó. Se o marido não ama a mulher como Cristo ama a igreja, se ele não cuida da mulher como do próprio corpo, ou como Cristo cuida da igreja, ele não tem direito de ter uma esposa que o respeite. Ela tem que denunciar esse canalha para a polícia, para ver se ele toma uns tapas e aprende a ser homem. Críticas à Bíblia. Então nós vimos, o feminismo é totalmente anticristão, porque considera o cristianismo, né, algo criado pelo patriarcado para oprimir as mulheres. Agora a Bíblia você vê o quê? O que o cristianismo chama os homens a fazer? Algo bem diferente do que as feministas dizem. Aí você vai ter que acreditar ou no que na Bíblia diz, ou que nas feministas dizem e interpretam da Bíblia, né? Então, primeiro, é um movimento totalmente anticristão. E as próprias feministas, como aquela primeira autora, a Kate, ela diz, olha, o termo feminista cristã é uma contradição absurda, né? Críticas à Bíblia. Veja o que algumas feministas dizem sobre a Bíblia, que foi utilizada pela sua mãe, pelo seu pai, para lhe contar histórias, para lhe ensinar valores. Veja o que elas dizem sobre a Bíblia, que é a base de tudo aquilo que é feito aqui no Novo Tempo. Esta mulher aqui, Elizabeth Cady Stanton, é uma das pioneiras, tá, do feminismo. Olha o que ela diz sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés. O Pentateuco é um longo e doloroso registro de guerra, corrupção, rapina e luxúria. Porque os cristãos que desejam converter os pagãos à nossa religião deveriam enviar a eles esses livros. Ultrapassa todo entendimento. É a leitura mais desmoralizante para as crianças. Você concorda com isso? E aí continua. É uma leitura desmoralizante para as crianças e para as massas impensadas, ou seja, né, quem lê a Bíblia é um ignorante, é um burro, é um tapado, é isso que ela está dizendo que nós somos, né? Dando a todos a menor ideia possível de feminilidade, ou seja, a Bíblia não tem feminilidade alguma, é só machismo e é uma leitura desmoralizante para as crianças. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz sobre esta afirmação. Primeiro, Deuteronômio 17:19 diz assim, terá essa cópia sempre consigo, aqui está falando para o rei de Israel ter uma cópia da lei, tá? Do Pentateuco. Terá essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Será que Deus mandaria você ler algo que é desmoralizante para as crianças? O que você acha que sim? Não, jamais Deus faria isso. Assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Então, enquanto ela diz que a leitura é desmoralizante para as crianças, a Bíblia diz, o próprio Deus diz para Moisés assim, ó, lerá todos os dias enquanto viver, para aprender a temer o Senhor. Ou seja, a Bíblia ensina a respeitar e amar a Deus, ela não desmoraliza as crianças. É totalmente o contrário. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Não tem como um livro que é chamado de lâmpada, de luz que ilumina os nossos caminhos, não tem como esse livro ser desmoralizante para as crianças e para as massas. Ela reclama de levar esse livro para os pagãos. Como não levar esse livro para os pagãos? Os camaradas faziam sexo com os filhos, com os avós, com os netos, sacrificavam crianças e aí não é para levar esse livro para eles. Quer dizer que o estilo de vida deles é melhor do que aquilo que a Bíblia ensina? Quando a Bíblia retrata as guerras que Deus ordenou executar, foi sobre nações pagãs que há séculos praticavam as piores aberrações que você pode imaginar. Se você ler Levítico 18 e capítulo 20, você vai ver que os pagãos faziam sexo não só com os filhos, mas até com os animais na frente dos filhos. Então eles se tornaram uma gangrena moral.
Se Deus, o que o médico faz numa situação de gangrena? Se o médico não amputar o membro, o resto do corpo morre. Então Deus teve que amputar aquela gangrena moral, porque senão o resto da humanidade seria destruída junto. Leia Levítico capítulo 18, capítulo 20, e não fique com essa ideia, o Deus do Antigo Testamento era assassino, não sei o quê. Vai entender o contexto do negócio antes de você falar um negócio desse. E lembre-se que Jesus disse o seguinte, em João 14, 8 e 9, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, o que o Pai fez no Antigo Testamento, eu estava fazendo junto. O que eu faço no Novo Testamento, Ele está fazendo comigo. E olha o que Cristo fala especificamente do Pentateuco. Você vai ter que agora acreditar ou no que ela diz, que é uma leitura desmoralizante para as crianças, ou você vai acreditar em Jesus. Você não pode acreditar nos dois ao mesmo tempo. E ser uma pessoa honesta, intelectualmente falando. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Primeiramente, crer em Moisés é a mesma coisa que crer em quem? Em Cristo. Porque o propósito de Moisés no Pentateuco é relatar maldade, luxúria, essas coisas? Não. Qual é o propósito principal de Moisés no Antigo Testamento? Escrever a respeito de quem? De Cristo. Todo o ritual do santuário, tudo aponta para Cristo. É isso no que Moisés mais se detém. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão naquilo que eu digo? Então Jesus diz assim, se você não crê no Pentateuco, se você considerar, vamos aplicar essa citação, o Pentateuco como desmoralizante para as crianças, então você não crê em mim também. Se você considerar o Pentateuco desmoralizante para as crianças, você está dizendo que eu desmoralizo as crianças, porque o Pentateuco fala a meu respeito. Não é a conclusão lógica? Por uma leitura atenta? E você vai acreditar num negócio desse? Um cristão não pode acreditar numa coisa dessa. E ela diz também que a Bíblia dá a todos a menor ideia possível de feminilidade. Vamos ver se a Bíblia não dá nenhuma ideia de feminilidade. Primeiro, ali, KJA, na referência é versão King James atualizada, tá? Gênesis 1, 27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, Deus criou tanto a masculinidade quanto a feminilidade. E Deus coloca o homem e a mulher como sendo a imagem e semelhança de Deus. Por isso, a única diferença entre homem e mulher é na função que cada um desempenha pós-pecado. Mas não existe diferença na essência. Homem e mulher são iguais na Bíblia, à imagem e semelhança de Deus. Você pode ver a masculinidade de Deus na criação, por exemplo, num leão, você vê a masculinidade de Deus. Nas flores, você vê a feminilidade de Deus. Deus é o criador de ambos. Deus criou a masculinidade e a feminilidade. Isso é o que a Bíblia ensina. Tá? Não tem nada de patriarcado opressor. Outra coisa que você é muito bonita. Gênesis 25, 21. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa. Porquanto Rebeca era estéril, o Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Olha que aspecto bonito, né? O marido orando por sua esposa, fazendo uma oração intercessora por sua esposa. Isaac era um opressor da sua mulher, fazia parte do sistema patriarcal opressor, não, ele orava por sua esposa, ele era um homem de Deus, ele fazia oração intercessória por sua esposa. Olha Provérbios 31, 10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa o das mais finas joias. Você quer ver a Bíblia valorizar uma mulher de virtudes? Leia Provérbios 31. Ali a mulher exalta a mulher trabalhadora, a mulher administradora do lar,
a mulher que respeita o marido, a mulher que é empreendedora. A Bíblia não nega seu direito de trabalhar e de fazer as coisas, pelo contrário. Provérbios 31 fala muito de uma mulher empreendedora, com muitas virtudes. Então a Bíblia não dá a mínima noção de feminilidade só na cabeça dela. Né? Não sei de onde que ela tirou aquilo. Ela não pode ter lido a Bíblia para dizer uma coisa daquela. Né? Então, Provérbios 31 é um louvor da mulher virtuosa. Existe na Bíblia um capítulo, louvor do homem virtuoso? Não existe. Existe sim um capítulo, o louvor da mulher virtuosa. Porque, mulheres, o impacto que vocês têm, não só na vida do homem, mas na vida da sociedade, é muito profundo. Para você ter uma ideia, e as feministas falam muito mal da maternidade, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui porque não dá tempo, tá? Elas falam muito mal da maternidade, são a favor de aborto, e essas coisas assim, que um cristão não pode ser a favor, né? Ellen White diz que a maternidade é uma obra tão sagrada que ela é mais importante que a de um presidente ou de um rei. Sabe por quê? Porque desde que o bebezinho está na barriga da mãe, ele está recebendo as chamadas influências pré-natais. Desde o momento em que o seu filho está sendo formado na sua barriga, você está transmitindo para ele conceitos que vão fazê-lo um bom cidadão neste mundo e na vida eterna, ou conceitos que vão fazer dele um participante das fileiras do diabo. Leia o que Ellen White fala no Mente, Caráter e Personalidade sobre as influências pré-natais. Veja o que a ciência diz sobre as influências pré-natais. E você vai ver que a obra da mulher é uma coisa muito sagrada. Aquilo que a mulher pensa, aquilo que a mulher sente, aquilo que ela aprende, tudo durante o momento das influências pré-natais ali, no momento em que a criança, na gestação, ali, no momento que a criança é formada, tudo isso é transmitido para a criança. Então, como que você vai desvalorizar a maternidade? Não pode fazer uma coisa dessa, é um pecado grave, né? Porque a estrutura mental e emocional nossa, ela começa a ser construída desde a barriga da mãe. Mas elas desvalorizam totalmente a maternidade, tá? Essa outra senhora aqui, Jean Aldrich Clinton, é uma teóloga feminista. Não tenho nada contra uma mulher ser teóloga. Muito pelo contrário. Tem teólogas que são melhores que os teólogos. Né? Estudar teologia não é um privilégio só para homens. O que significa o termo teologia? Estudo de Deus. Agora, só o homem pode estudar sobre Deus? Claro que não. Existem excelentes teólogas. Na Andrews University, nós temos excelentes teólogas, professores de teologia. Né? Agora, o que essa teóloga diz aqui, para mim, ela não é teóloga. Então, o que ela diz aqui? Dá uma olhada nisso, dá uma olhada no tamanho do absurdo. A linguagem de Deus masculina impede muitas crianças de estabelecer relações de confiança com Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos seguir o raciocínio? Eu vou te mostrar que isso aqui é uma inversão psicótica. Estou falando sério, não estou brincando. Você vai ver, espera aí. Além disso, chamar Deus de Ele faz com que os meninos cometam o pecado da arrogância. Chamar o poder supremo do universo de Ele faz com que as meninas cometam o pecado de se desvalorizarem. Você tem que analisar as implicações disso aqui. Como é que nós lemos um livro? Não é passando os olhos por cima e dizendo, eu acredito ou não acredito. Eu concordo ou não concordo. Não, isso é coisa de gente que não sabe ler. Você tem que avaliar as entrelinhas e avaliar os resultados lógicos que tal afirmação leva você a crer. Pelos critérios dela, a própria Bíblia é culpada de fazer os meninos e as meninas pecarem. Chamar Deus de Ele faz com que os meninos cometam o
pecado da arrogância. Então, a própria Bíblia está levando os meninos a pecarem, tá? Chamar o poder supremo de ele faz com que as meninas cometam o pecado de se desvalorizarem. Por esses critérios dela, a própria Bíblia é culpada de fazer meninos e meninas pecarem. Isso é teóloga? Um teólogo vai dizer que a Bíblia é culpada de fazer os meninos e as meninas pecarem? Isso revela 3 coisas: desconhecimento bíblico, contradição lógica e inversão psicótica. Por quê? Eu vou te explicar. Primeiro, desconhecimento bíblico, é claro, aqui. Por quê? Porque a Bíblia chama Deus de ele. Então, quem é ela para querer corrigir a forma como Deus quer ser identificado? Ninguém dá autoridade para isso. Segundo, é uma contradição lógica, sabe por quê? Eu poderia trocar aqui, ó. Por exemplo, ali onde diz, além disso, chamar Deus de ele, eu poderia perfeitamente fazer o seguinte: chamar Deus de ela faz com que os meninos se desvalorizem. E chamar Deus de ela faz com que as meninas cometam o pecado da arrogância. Isso é uma inversão psicótica. Ela está dizendo algo que, na verdade, pode ser outra coisa. É raro a mente revolucionária não ter esse problema da inversão psicótica. Você lê um livro do Dr. Rossiger, intitulado A Mente Esquerdista, as Causas da Loucura Política. Esse psiquiatra prova que a mente revolucionária desenvolve-se com problemas na adolescência e pratica a inversão psicótica. Isso é a opinião de um psiquiatra forense, viu? E não é um livrinho. Você vai no Amazon e vê alguns comentários, né? Livrinho ruim. É um livrinho de 500 páginas com uma bibliografia desse tamanho. Ou seja, quem fala é porque não leu o livro. Ele não conhece nada de academicismo, né? Como que Jesus e Maria chamavam Deus? Chamavam Deus de ele ou de ela? Veja, queridos, não é nenhum preconceito, é simplesmente Deus disse que ele tem que ser chamado assim. Eu vou chamar Deus de um jeito que ele não é? Que ele não pediu para se identificar? Nós não podemos dizer que Deus é homem ou mulher, né? Deus, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. É semelhante, não é igual. Mas Deus, mesmo que o homem e a mulher sejam a sua imagem, ele preferiu identificar-se dessa forma. Eu não posso questionar ele por isso. Então vamos ver como que Jesus e Maria chamavam Deus. Jesus, em João 17:1, nova versão transformadora. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, ele não orou mãe. Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique. Nós temos que nos dirigirmos a Deus, queridos, da forma como Jesus ensinou. Maria, diante disso declarou Maria, que era feminina, não feminista. Eis aqui a serva não é a serva da senhora, eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Então Maria e Jesus chamavam Deus pelo pronome ele. Então não tem um porquê de eu querer corrigir Jesus e Maria. É Deus quem escolhe como quer ser chamado. Simples assim. A não ser que você se ache mais do que Deus. Aí você deveria ser Deus então, né? Se você pensa assim. Conclusões. E aí finalizamos. Bom, a feminista Cat Elliott, ela disse o seguinte: o termo feminista cristã é um oxímoro, ou seja, uma contradição gritante. As próprias feministas, as mais influentes, dizem que quem diz que é feminista e cristã, ela está cometendo uma contradição gritante. Ela mesma reconhece que não tem harmonia entre as duas coisas, mas você, que é cristã, pode achar que tem harmonia as duas coisas. Me desculpe, mas você está muito por fora. Mais por fora que arco de barril, se você pensa desse jeito.
Colossenses 2,8 tem um conselho para você, homem, para você, mulher. Não permita que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Tudo aquilo que desvia você de Cristo, que fala mal de Cristo, que fala mal do cristianismo, que é a religião fundada por Cristo, você não deve aceitar isso. Isso é vã filosofia. Paulo chama isso de filosofia vazia e com intenções enganosas. E o princípio filosófico, duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se uma própria feminista diz que feminismo cristão é uma contradição gritante, se elas falam que a Bíblia, algumas delas falam, é uma leitura desmoralizante para crianças, e Jesus, por exemplo, em João 17 diz que a Bíblia é a verdade, e que quem não crê em Moisés não crê nele, duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, gente. Uma tem que ser verdadeira, a outra tem que ser mentira. Então, ou o feminismo é verdadeiro e o cristianismo é falso, ou o cristianismo é verdadeiro e o feminismo é falso. Com essas informações, você pode decidir por você mesmo a que conclusão você vai chegar, porque eu não posso concluir por você. Eu posso te dar algumas informações, mas a conclusão é você que tem que chegar. Você com Deus, sabendo que Deus vai pedir contas de tudo aquilo que nós cremos, pregamos e ensinamos, tá? Quarta conclusão, não há como ser cristã e feminista, pois os feminismos são contra o cristianismo e os ensinos bíblicos, não tem como. Pode vir aí na internet alguns cantores famosos, pastores entre aspas, né, fazer entrevista. Teve um camarada que fez uma entrevista com uma teóloga feminista que é ateia, que nem a igreja católica aceita ela. O camarada teve a audácia de fazer isso. Mas também eu fiz um vídeo de mais 1 hora, eu refutei 30 alegações dela contra Deus e contra a Bíblia. Né? Então não importa o que esses camaradas digam, meu amigo, minha amiga, não tem harmonia. Não tem. Quem estuda e tem um pouquinho de bom senso vê que não tem. Quinta conclusão, seja cristã e não seja feminista. É diferente. Seja cristã e não feminista. E sexta conclusão, seja feminina e não feminista. Ser feminina é uma coisa, ser feminista é outra, totalmente diferente. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Aquelas feministas que eu li ali, elas são crédulas ou são incrédulas? Incrédulas, né? Não precisa de esforço mental para chegar a essa conclusão. Então, não vos ponham em julgo desigual com incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que comunhão com alguém que diz que a Bíblia é um livro inspirado, com alguém que diz que a Bíblia é um livro que não deve nem ser lido para as crianças? Que comunhão pode haver entre essas duas ideias? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Isso não é só no aspecto do casamento, queridos. Julgo desigual, inclusive, em relação a negócios, em relação a ideias. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, ó, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, já que Deus quer ser o seu Deus e habitar na sua vida, retirai-vos do meio deles, dos incrédulos. Você só tem que estar com o incrédulo para evangelizá-lo. Agora, para concordar com ele em ideologia, Deus manda, retire-se do meio dele. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Tudo aquilo que eles ensinam e ideologizam é impuro. E eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não tem união da Bíblia com aquilo que é incrédulo. Você vai ter que escolher um ou outro, senão Deus vai fazer com você como está fazendo com Laodiceia, ele vai querer te vomitar da boca, por você ser morno, ter o teu coração dividido. E eu finalizo deixando alguns livros para você ler. Esse livro aqui à minha esquerda, Ensinando a Transgredir, é um livro feminista.
Pelo título você já vai saber o que ela vai ensinar ali, né? Ensinando a transgredir. Esta é uma autora norte-americana, a Bell Hooks, feminista, né? No último. Então, se você quiser conhecer mais sobre as ideias feministas, você pode ler este livro e compará-lo com a Bíblia. Agora, eu também tenho sugestões para você melhores. Esse livro da Ana Caroline Campagnolo, ela é organizadora deste livro, é um livro pequeno, mas tem uma quantidade de dados históricos absurdamente impressionantes. Guia de bolso contra as mentiras feministas. Você está vendo uma mulher ali com a cabeça do homem na bandeja? É isso que a feminista prega na sua essência. Esta autora, mesmo que ela seja deputada e tenha o seu partido político, primeiramente, ela é filha de um pastor presbiteriano, e em segundo lugar, ela é mãe e esposa, e em terceiro lugar, ela é professora universitária. Então, ela viveu e vive nesse meio, e ela não escreve besteira da cabeça dela. Ela cita dados, todas as obras feministas possíveis, você pode imaginar. Então, esse é um livro muito interessante para você desmentir essas mentiras feministas. Outro livro dela é esse aqui, ó. Esse é um livro grande. Feminismo, perversão e subversão. Olha o homem com a cabeça na bandeja de novo. Como se elas não fossem formadas da união de um pai e de uma mãe durante o sexo, né? Elas existem, galinha chocadeira, não é? Só nasce por causa da galinha chocadeira, não tem um galo ali que não tem mais nada. Esse livro, ela mostra as 5 ondas ou fases do feminismo, e além dela refutar o feminismo, tanto bíblica quanto historicamente, ela deixa uma bibliografia feminista para você conferir o que ela diz. Você tem aqui um recurso até para conhecer a literatura feminista. E aqui é um trabalho acadêmico da Vanessa Meira Isaac Malheiros, né? Ele é pastor adventista, professor de teologia, ela fez também doutorado em teologia. Esse trabalho deles é muito bom. A análise de alegações teológicas dos feminismos. Aqui é só uma parte do que existe, né? O trabalho é mais longo ainda, é um trabalho de umas 146 páginas, né? É um trabalho muito bem feito, né? Que dá para você ver muita coisa. E aqui eu termino com a dedicatória da Ana Campagnolo nesse livro. Essa dedicatória é forte, essa dedicatória, ela entra meio fundo no coração de quem é cristão e de quem um dia foi adepto ao feminismo. Ela escreveu o seguinte: dedico toda a tentativa de esmero desse texto à minha mãe, Maria Raquel, rainha do lar e de nossos corações, e a meu pai, Job Campagnolo, que provou que o amor de um homem lança fora o medo e a necessidade de vender-se à ideologia. Pensa nisso, reflita nisso, e reflita numa última coisa. Todas as obras feministas, elas falam mal dos movimentos feministas cristãos, por serem cristãos. Você quer ver um exemplo? O movimento da temperança no século XIX foi um movimento feminino, não feministas, liderado por cristãs, que era contra a legalização do álcool nos Estados Unidos. E a senhora White apoiou esse movimento. Movimento temperança cristã. Eram mulheres cristãs que eram contra a legalização do álcool. Agora, teve um outro movimento, que é um feminista, que estava ensinando nos dias da irmã White que a mulher deveria se vestir como homem, usar terno, gravata e o colete. E a Ellen White abominou aquilo. Ela falou, não, Deuteronômio 22:5 é claro, homem se veste como homem e mulher como mulher. A Bíblia faz distinção. Então, veja, Ellen White apoiava movimentos femininos, mas não movimentos feministas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra coisa, a Women's Christian Temperance Union, um movimento cristão que sempre defendeu o direito das mulheres, elas falam mal. Por que elas falam mal? Mesmo defendendo os direitos das mulheres, porque elas são cristãs. Então, o que acontece? Na essência, não é o interesse das mulheres que está em jogo.
É o que elas acham que é politicamente correto. Isso acontece no meio marxista, gente. Né? Oberlin College, fundado por mulheres cristãs, que ensinavam o valor da mulher, os direitos da mulher, elas também falam mal, porque eram cristãs. Né? Então, como é cristão, a gente não concorda. E a Carrie Nation foi uma das cristãs que mais defendeu os direitos das mulheres, mas nunca foi feminista. Elas descem o malho na coitada da irmã por ela ser cristã. Então, o amor de um homem de verdade, na vida de uma mulher, lança fora o medo e a necessidade de vender-se à ideologia. Se você se vende a essa ideologia, talvez a sua relação com o pai não tenha sido boa. E não vai ser desta forma que você vai resolver o seu problema de relação com o pai. Você tem que ir a Deus em busca de ajuda e buscar psicoterapia. Porque enquanto você não resolver os seus traumas e a sua relação com o seu pai, você vai continuar sendo infeliz, incompleta e vendida a uma ideologia diabólica. A escolha é sua. Vamos ficar em pé para orarmos? Eu desejo a todos uma feliz semana e agradeço muito por vocês terem vindo aqui, concordando comigo ou não. O meu propósito é dar para vocês algumas informações. É muita coisa que existe. Mas eu acho que essas poucas informações já vão ajudar você a entender que você ou é cristão ou é marxista. Ou é cristão ou é feminista. As duas coisas não se mesclam como a água e o óleo não podem ser misturados. Isso é uma questão não só de Bíblia, de teologia, da apologética, mas é uma questão de lógica, é uma questão de filosofia, inclusive. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cuide do seu coração, que você seja uma pessoa feliz, tendo a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Senhor, obrigado pelos dias que nós tivemos aqui. Talvez, Senhor Deus, tenhamos tido momentos de maior desconforto, mas não foi, Senhor Deus, um desconforto com o propósito de ofender ninguém, prejudicar ninguém, pelo contrário. É um desconforto com o propósito de levar esse jovem, essa jovem a pensar, a refletir na vida. O Senhor tem tantas coisas maravilhosas para a vida deste jovem, para a vida desta jovem, e não permita, Senhor Deus, que ideologias humanas e diabólicas interrompam os seus sonhos e os seus projetos para esses jovens. Dê a eles, Senhor Deus, a luz do Espírito Santo, dê a eles discernimento e ajude o Senhor Deus a resolverem aqueles problemas familiares que lá no fundo são a base para que um jovem se venda a uma ideologia. Dê-nos a sua graça, dê-nos a sua paz e dê-nos um dia feliz de trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém.